Hoje a gente mergulha numa das profecias mais intensas da Bíblia. Ela está no livro de Joel, capítulo 3. É uma visão poderosa sobre justiça, sobre retribuição e, no final, sobre restauração. Vamos desvendar juntos o que tudo isso quer dizer. Olha só essa frase. Multidões, multidões no vale da decisão. Isso já dá o tom, né? É sobre um momento sem volta, um ponto final onde o destino de nações inteiras vai ser decidido. A pergunta é, como se chegou até aqui? É isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente entender esse julgamento, é preciso voltar um pouquinho. A história toda começa, na verdade, com uma promessa. Antes de qualquer acerto de contas, o cenário é preparado com um ato de restauração, o retorno do povo de Judá e Jerusalém, o fim do exílio deles. E aqui está o ponto central. A grande motivação por trás de tudo é a justiça divina. A profecia é bem clara. Deus vai reunir todas as nações para que elas respondam pelo que fizeram contra o povo de Israel. Pelo sofrimento, pela opressão. É basicamente um acerto de contas em escala mundial. Ok, mas por que esse julgamento todo? Quais foram os crimes, exatamente? A profecia não deixa isso no ar, não. Pelo contrário, ela é super específica e lista as acusações, uma por uma. E a lista é pesada. Olha isso. Não é só sobre guerra ou conquista, é sobre crueldade. Eles espalharam o povo, dividiram a terra, roubaram tesouros sagrados. Mas o que choca mesmo é a desumanização. Eles lançaram sortes para ver quem ficava com as pessoas e chegaram ao ponto de trocar um menino por uma prostituta, de vender uma menina por vinho. É tratar gente como se fosse objeto. Cada um desses pontos mostra o tamanho da injustiça que está prestes a ser julgada. E é aqui que a coisa fica intensa. O tom muda completamente. De repente, a profecia vira uma convocação para a guerra. E o mais irônico de tudo, as próprias nações que vão ser julgadas é que são chamadas para se reunir. É como se elas mesmas estivessem preparando o palco para o seu próprio julgamento. A profecia fala do Vale de Jeosafá. Mas calma, não adianta procurar isso no mapa. Não é um lugar físico. É um conceito, uma ideia. Jeosafá, em hebraico, significa o Senhor julgou. Ou seja, o nome do lugar já é a sentença. É a arena simbólica onde o julgamento vai acontecer. Essa imagem aqui é fortíssima. A ordem é para transformar as ferramentas do campo em armas. Pensa só, arados de arado, que servem para plantar, virando espadas. Podadoras, que cuidam das plantas, virando lanças. É a inversão total. A paz acabou e agora a economia inteira, a vida inteira, gira em torno da guerra. É uma mobilização total. E para não deixar dúvida, a profecia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Isso é um chamado para todo mundo. Ninguém fica de fora. Não tem desculpa, não tem atestado, se é fraco, se é forte, não importa. Todos, sem exceção, têm que se apresentar para esse confronto final. E agora, o clímax. A gente chega no momento do julgamento, o chamado Dia do Senhor. E a descrição é de arrepiar. Não é uma batalha comum, não. É algo cósmico, que abala a estrutura do universo. Lembra do Vale de Jeosafá? Então, se lá era o tribunal, agora a gente está no Vale da Decisão. Aqui é a sala da sentença. É onde o martelo bate. É o ponto sem volta, onde o veredito final é dado, sem apelação. As multidões estão lá esperando. E a cena começa a se formar. Primeiro, a luz vai embora. O sol e a lua, as coisas mais certas que a gente tem no céu, simplesmente se apagam. Escuridão total. E não para por aí. As estrelas também perdem o brilho. Não tem mais luz nenhuma vindo do céu. É a imagem do caos absoluto. É o colapso de toda a ordem do universo. E no meio dessa escuridão toda, o golpe final. O Senhor rugirá de Sião, um som tão, mas tão poderoso que os céus e a terra vão tremer. Esse é o ápice do julgamento, uma demonstração de poder que, simplesmente, encerra a questão. Mas, depois dessa cena de terror, de caos cósmico, a profecia dá uma virada de 180 graus. É impressionante. A escuridão some e dá lugar a uma promessa de futuro. Um futuro de abundância, de paz para Judá e Jerusalém. E o contraste é total. De um lado, nações inimigas como o Egito e Edom são destinadas à desolação por causa da violência que cometeram. Do outro, para o povo de Judá, a promessa de um lar eterno. A justiça foi servida e agora um novo capítulo pode finalmente começar. E que futuro! A descrição é poética, quase mágica. Não é só voltar ao normal, não. É uma transformação completa. Imagine,
Os montes gotejando vinho novo, as colinas jorrando leite, os rios de Judá sempre cheios d'água e até uma fonte saindo da casa do Senhor para regar a terra. É uma imagem de fartura, sobrenatural sem esforço nenhum. E para fechar, vem a garantia final. Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. É o ponto final. Aquela história que começou com exílio, com sofrimento, com gente espalhada, termina aqui. Termina com a promessa de um lar, de paz e de estabilidade para sempre. Então, no fim das contas, o que essa visão tão antiga nos diz? Além da parte religiosa, o que essa história de justiça total, de um acerto de contas cósmico e de uma restauração perfeita revela sobre o desejo humano por justiça e o medo de ficar sem um lugar no mundo? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.